Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo. É claro que tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro nesse domingo, lá em Porto Alegre. A bola rola às 6h30 da noite, mas os principais jogadores, os titulares, ficaram no Rio de Janeiro pensando, se preparando e focando unicamente no Peñarol, jogo quinta-feira em Montevidéu, jogo que o Flamengo precisa vencer, quebrar alguns tabus para poder se classificar e continuar sonhando novamente com a glória eterna. E para esse jogo, o Flamengo terá o apoio dos torcedores. A gente vai explicar já já. A torcida abraçou o movimento para apoiar, foi até o Ninho do Urubu na manhã desse domingo para conversar com os jogadores e nós vamos trazer essas informações aqui agora, ou seja, a torcida abraçando a causa, independentemente se gosta ou não do Tite, se o time está jogando bem ou não, se o time está passando vergonha em campo ou não, a torcida abraçou o movimento para continuar sonhando com a glória eterna e a gente vai explicar já já. Também vamos trazer informações do Flamengo que entra em campo contra o Grêmio, informações sobre Gabigol, que ficou no Rio de Janeiro também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vini Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, lembrando que qualquer ajuda será super bem-vinda, inclusive se quiser e puder colaborar de maneira financeira, tem um Pix aí na descrição. É o seguinte, pessoal, como os titulares, na verdade 12 atletas, segundo o Flamengo, ficaram no Rio de Janeiro para poder se preparar para o jogo contra o Peñarol, muitos jogadores do Sub-20 foram convocados pelo técnico Tite e foram relacionados para esse jogo pelo Campeonato Brasileiro nesse domingo contra o Grêmio, jogo lá em Porto Alegre. E só do Sub-20, o Flamengo terá 10 atletas. São eles: Caio Baroni, Daniel Salles, Iago, que é um baita zagueiro, inclusive, Carbone, Ainoan, Luiz Alcélio, Ryan Lucas, Pedro Leão, Felipe Tereza, muito bom atacante, Wallace Ian, também muito bom atacante. E a lista de relacionados completa para esse jogo contra o Grêmio, embora o Flamengo não tenha divulgado, mas é uma apuração nossa: goleiros Matheus Cunha, Caio Baroni e Diogo Alves. Laterais, Wesley, Daniel Salles, os dois lateral direito. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas e Ainoan. Zagueiros, Davi Luiz, Cleiton, inclusive esses dois serão titulares, a gente já vai falar o time titular. Iago e Carbone. Meias, Alan, Everton Araújo, Alcaraz, Ryan Lucas, que é um baita volante, joga muita bola, Luiz Alcélio, bom jogador, Matheus Gonçalves, Lohan e Pedro Leão, meio atacante interessante. E os atacantes, Carlinhos, Felipe Tereza e Wallace Ian. Ou seja, quem está fora desse jogo? Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Esses todos poupados, inclusive esses nomes estavam na lista divulgada pelo Flamengo, jogadores que ficaram no Rio de Janeiro pensando e se preparando para o jogo contra o Peñarol. Pedro, Everton, Cebolinha e Vinha estão fora da temporada, lesionados. Michael, uma lesão na coxa direita, ainda está no departamento médico. Luiz Araújo, um problema no joelho, passou aí recentemente por um procedimento no joelho, volta esse ano ainda, mas ainda está longe de retornar. E Gabigol, que é uma informação nossa, não viajou, porque está fora dos planos para esse jogo contra o Grêmio, obviamente. Porque o Flamengo não divulgou nenhuma nota oficial para dizer questão física, inclusive ele treinou normalmente hoje, domingo, com os demais jogadores que ficaram no Rio de Janeiro, mas isso não quer dizer que ele será aproveitado, ou seja, Gabigol se tornando a última opção aí no ataque rubro-negro e vivendo os últimos momentos de Flamengo. E os pendurados para esse jogo, Carlinhos e Léo Ortiz. Isso quer dizer que, se eles levarem cartão amarelo, obviamente eles não vão poder entrar em campo no próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. E o time do Flamengo que vai a campo daqui a pouco: Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas. Alan, Everton Araújo, Matheus Gonçalves, Alcaraz, Lohan e Carlinhos. Ou seja, eu não estou nem um pouco confiante para esse duelo. Mas, nesse momento, eu não vou mentir para vocês não, tá? A minha cabeça está apenas na quinta-feira, que eu acho que o Flamengo tem chances sim
de reverter a situação, embora tenha jogado muito mal no Maracanã. Se você é torcedor e você não acredita, com todo respeito, você não é torcedor. O que te faz não acreditar? Eu sei, o time vem jogando mal, eu sei muito bem disso, eu sei que não tem como se apegar a nada, mas na boa, você é torcedor. O placar de 1-0 não quer dizer nada. Supondo que o Flamengo abra o placar nos primeiros 15 minutos. O Flamengo é Flamengo, gente. A camisa pesa demais. O Flamengo é enorme. E para esse jogo, a torcida abraçou a causa. Na manhã desse domingo, membros de torcidas organizadas foram até a porta do CT Ninho do Urubu. Não foi para protestar, foi para apoiar. Eles apoiando, gritando o nome dos atletas que estavam chegando para poder treinar. Fabrício Bruno, Michel chegou a descer do carro, que eu vi algumas imagens. Se eu não me engano, foi o Flazoeiro que divulgou isso. O torcedor abraçou a causa, vai apoiar, independentemente se o time está mal ou não, independentemente se o Tite é bom treinador ou não, independentemente se o Tite vem acertando ou não, independentemente se o Tite está errando com o Gabigol ou não, que eu acho que está errando nesse momento. Já dei minha opinião no meu último vídeo. Mas chegou o momento dos torcedores abraçarem a causa, é jogo fora de casa. E eu não duvido nada que vá torcedor ao aeroporto no embarque do Flamengo para o Uruguai. Ah, mas eu acho que poderia botar os titulares contra o Grêmio. Gente, na boa. Para esse jogo específico, eu acho que o Flamengo acertou no planejamento. Porque eu conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo, e antes de fazer qualquer análise ou dar qualquer opinião, eu preciso ouvir o outro lado. E eu ouvi o outro lado. E a pessoa me explicou a dificuldade que vai ser no retorno lá de Porto Alegre para o Rio de Janeiro por conta da logística, após a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Os caras vão chegar aqui de madrugada, 3, 4 horas da manhã, de domingo para segunda. Então, com o foco total no jogo de quinta-feira, o que aconteceu? O Flamengo deixou os atletas treinando aqui no Rio de Janeiro. Na sexta-feira foi reapresentação. Aí é aquele treino regenerativo. Aí no sábado eles conseguiram fazer um treino melhor, focando no duelo com o Peñarol. Hoje treinaram muito bem, foco total. Amanhã vão treinar muito bem, porque eles terão dormido bem, eles terão descansado bem, eles terão se alimentado bem. Terça-feira treina muito bem e na quarta é uma atividade pré-jogo que é mais tranquila, é mais ajuste. Agora imagina, para e pensa se eles tivessem viajado. Vamos lá. Sexta-feira, treino regenerativo. Aí sábado, treino pré-jogo. Se eles tivessem viajado, não fariam nada muito forçado. Domingo joga. Aí tem a logística que vai ser tensa. Vão chegar cansados, vai prejudicar a preparação. Aí segunda-feira, treino regenerativo pós-jogo. Aí teria apenas terça para tentar focar na atividade mesmo, 100%. Porque quarta pré-jogo é um treino mais de ajuste. Então, nessa situação, eu acho que o Flamengo acertou demais no planejamento. Se vai ganhar ou não, é uma outra história. Uma outra história. Aí depende de muitos fatores. Depende até mesmo do adversário, que o Peñarol ele pode fazer uma grande partida. Mas, de maneira geral, eu acredito sim no Flamengo vencendo lá. Vou acreditar, eu como torcedor e também como jornalista, quero acreditar nisso. Eu sei que o Flamengo não vence fora de casa na Libertadores desde 2022. Eu sei que o Flamengo não vence no Uruguai em Libertadores há quase 30 anos. Eu sei de muita coisa. Mas eu sei também que o Flamengo é enorme, que a camisa pesa, que o Flamengo tem um elenco muito bom, tem jogadores que gostam desse tipo de jogo, que chamam a responsabilidade. Acredito muito no Arrascaeta crescendo. Acredito até mesmo no De La Cruz crescendo, que é jogador que gosta desse tipo de jogo. Pelo menos era assim com a camisa do River Plate. Tem o Bruno Henrique, o cara é um animal nesse tipo de jogo. O Flamengo tem o Fabrício Bruno, que é um baita zagueiro. Tem Léo Pereira, tem Léo Ortiz. Gente, o Flamengo é enorme. Não dá para jogar a toalha como muitos torcedores já estão jogando, inclusive nas redes sociais. Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações importantes do Flamengo, que vai com um time totalmente reserva para encarar o Grêmio nesse domingo lá no Rio Grande do Sul. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, time totalmente reserva, e 12 jogadores vão ficar no Rio se preparando para o duelo com o Peñarol. Ou seja, provavelmente
o time titular. É claro, desses 12, 11 serão titulares para pegar o Peñarol na quinta-feira, lá no Uruguai, pela Libertadores da América. Além desses 12, Gabigol também fica no Rio de Janeiro e pode não jogar mais com a camisa do Flamengo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Nós vamos trazer essa informação no vídeo de agora. Tem também outro jogador do Flamengo na lista de pré-convocados do técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira. Nós vamos falar qual é o time titular que vai pegar o Grêmio também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação, porque assim toda vez que eu publicar um vídeo aqui você será avisado pela plataforma e consequentemente ficará muito bem informado de tudo o que acontece no Flamengo. Antes de mais nada, galera, eu tô vendo muito jornalista, muita gente repercutindo a informação de que o Flamengo, os jogadores do Flamengo não gostaram da forma como os atletas do Peñarol estavam após a partida de quinta-feira, comemorando, som alto na zona mista, gritando com torcedores no aeroporto. Gente, na boa, posso ser bem sincero, vocês têm que não gostar da atuação de vocês, da vergonha que vocês protagonizaram quinta-feira no Maracanã, diante de quase 65 mil pessoas presentes. É disso que vocês não têm que gostar. É óbvio que eles vão comemorar, vocês têm noção que vocês estão no Flamengo. O Flamengo não perdia no Maracanã na Libertadores da América desde 2019, justamente para o próprio Peñarol. Eles têm que comemorar sim, eles estão certos em comemorar sim. Quer dizer que eles acham que eles já passaram de fase? Não, mas a vitória deles foi maiúscula, embora o resultado tenha sido apenas 1-0. Mas o Peñarol jogou melhor do que o Flamengo dentro do Maracanã. Então a comemoração deles é justa, tá certo. O Flamengo é um time a ser batido no futebol sul-americano. E eles estão comemorando uma vitória dentro do Maracanã diante de um gigante que é o Flamengo. Então, sem mimimi, jogadores, vocês que vão lá quinta-feira no Uruguai e tentam reverter o placar, para com esse, não gostamos, mimizentos, a verdade é essa. Agora, vamos para as informações. Léo Ortiz está na pré-lista do técnico Dorival Júnior para a convocação para a seleção brasileira. Lembrando que em outubro tem outra data FIFA e o Léo Ortiz, junto com Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Gerson, são esses jogadores aí que estão na lista de pré-convocados do técnico Dorival Júnior. Então, o Flamengo pode ter muitos desfalques na próxima data FIFA. Eu falo desfalque por quê? Porque perde o tempo de preparação, de treinamento com os demais companheiros aqui no Rio de Janeiro, caso os 4 sejam convocados pelo técnico Dorival Júnior. Ainda tem os jogadores uruguaios, o Pulgar, que também é sempre chamado. Enfim, fica aí a informação para vocês. E por falar em informação, o Flamengo, nas últimas horas, trouxe uma informação muito importante. Nas redes sociais, o Flamengo informou e comunicou que definiu o planejamento para as 2 próximas partidas. Grêmio domingo, Peñarol quinta-feira. A comissão técnica e a diretoria optaram pela permanência de 12 atletas no Rio de Janeiro para treinamentos específicos no sábado, no domingo e na segunda. São eles: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Gerson e Bruno Henrique. Desses 12, 11 serão titulares para pegar o Peñarol, e a informação que eu tenho é que o De La Cruz deve sobrar desses 12 aí, por conta da situação clínica e física dele. Inclusive, diante do Peñarol, a gente pode ver que o De La Cruz está longe de estar 100%. E o clube ainda informou o seguinte: o auxiliar Matheus Bach, o analista Bruno Baquete, o preparador físico Arthur Peixoto e o preparador de goleiros Thiago Heller permanecem no CT Ninho do Urubu, enquanto o técnico Tite embarca com a comissão para o duelo com o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. A decisão contempla o foco nas 2 competições devido ao curto intervalo de descanso entre a partida de ontem, no caso de quinta-feira, e o compromisso com o Grêmio. Além disso, a logística para Porto Alegre ainda está comprometida pela recente tragédia causada pelas fortes chuvas. Eu vou ser bem sincero, agora ficou claro que o Flamengo está focando nas Copas e deixou o Campeonato Brasileiro como terceira opção. Independentemente disso, da nota oficial, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da postura do Flamengo em poupar
12 atletas, o time titular todo do jogo contra o Grêmio, pensando no duelo de quinta-feira com o Peñarol. Quero a opinião de vocês, vocês podem comentar à vontade aí. E no treino desse sábado, pensando no jogo contra o Grêmio, o Tite definiu a escalação do Flamengo para pegar o tricolor gaúcho. Matheus Cunha no gol, Wesley na lateral direita, Davi Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas. Meio de campo sendo formado por Alan, Alcaraz, Everton Araújo, Lohan e os dois atacantes, Matheus Gonçalves e Carlinhos. Sei que muita gente vai me questionar, e o Gabigol, Vene? Pois é, como eu mencionei na introdução aí, o Gabigol também não viaja, mas o Flamengo até o momento, até a gravação desse vídeo aqui, o Flamengo não divulgou o real motivo. Lembrando, ele não foi relacionado para pegar o Peñarol por conta de... Ele não tem lesão, tá? Ele não tem lesão, isso precisa ser dito. A verdade é o seguinte, gente, Gabigol está ficando escanteado. Por conta da situação contratual dele, o Gabigol está escanteado e pode não jogar mais com a camisa do Flamengo. Inclusive, na atividade de hoje, de sábado, ele foi a campo, mas treinou separado dos demais companheiros. A informação que eu tenho, um dirigente do Flamengo falou: Vene, a chance é grande ele nem jogar mais com a camisa do Flamengo, por conta da situação contratual dele. Ele não vai renovar, o clima para o Gabigol não está bom, a verdade é essa, Gabigol está totalmente desmotivado, inclusive ele ficou mais desmotivado ainda ao ver que ficou atrás da fila, até mesmo para o Carlinhos. Então assim, o clima está péssimo para o Gabigol. Repito, a informação que eu tenho é que ele pode nem jogar mais, tem chance dele nem jogar mais com a camisa do Flamengo. Lembrando que o contrato dele vai até dezembro e não terá uma renovação de contrato. Por quê? Porque os candidatos à presidência do Flamengo, os grandes favoritos, não pensam numa renovação do vínculo do atual camisa 99. Eu vou dar a minha opinião em relação a esse assunto. De verdade, vocês sabem muito bem que eu nunca fui defensor do Gabigol nessa temporada. Acho que ele errou muito, em muita coisa. Ele pegou parte da idolatria dele, rasgou, jogou no lixo. Mas quando vem o problema com o Pedro, a lesão grave do Pedro, que só volta no que vem, eu pensei comigo, chegou o momento do Flamengo e o Gabigol, pelo menos nessa reta final de compromisso, de casamento, digamos assim, pelo menos o Gabigol sair bem com a torcida, ou tentar sair bem, mostrar vontade, mostrar que ainda pode ser aquele velho e bom Gabigol. Mas quando o Gabigol olha as decisões do Tite, vendo o Carlinhos até mesmo na frente dele, eu, com todo respeito, eu super entendo o Gabigol quando ele fica desmotivado. Eu acho que a diretoria e a comissão técnica, quando fazem isso, eles não estão prejudicando apenas o Gabigol, eles estão prejudicando o Flamengo. Com todo respeito ao Carlinhos. O Carlinhos, ele não joga em nenhum clube da Série A do futebol brasileiro atualmente. Me fala um clube. No Atlético Goianiense, vocês vão falar, tem um atacante que é melhor que ele. No Vitória, tem um atacante que é melhor que ele. No Cuiabá, tem um atacante que é melhor que ele. Vai falando aí. Pensa um clube da Série A que o Carlinhos teria chance como titular. E por que tem que ser no Flamengo? Repito, com todo respeito, eu não estou menosprezando a pessoa Carlinhos, mas eu sou obrigado a avaliar as condições técnicas do atleta. E o Gabigol é muito melhor que o Carlinhos, mesmo vivendo uma péssima fase. Então eu super entendo o Gabigol quando ele fica desmotivado. Acho que estão agindo de maneira extremamente errada em relação a essa situação. O Gabigol tem contrato, está recebendo salário. Qual é o problema de colocá-lo para jogar? Ah, não está treinando bem, mas conversa. Tenta resgatar. Era a chance de colocar o Gabigol. Com todo respeito, não dá para o Carlinhos, gente. A gente viu aí contra o Peñarol. A imagem emblemática é o cara tentando dar uma bicicleta. Não existe isso. Então a forma como a diretoria está tratando essa situação está prejudicando não só o Gabigol, prejudica o time também. Porque o Gabigol é melhor que o Carlinhos. Muito melhor que o Carlinhos. Então, fica aí as informações para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O Flamengo foi derrotado pelo Grêmio por 3-2, em Porto Alegre, neste domingo, apesar de um bom desempenho no primeiro tempo. O técnico Tite, após a partida, elogiou o esforço da equipe, que contou com vários jogadores da base, mas destacou que o resultado refletiu a superioridade do Grêmio no placar final.
Em suas palavras, ele resumiu a partida: o Flamengo jogou, o Grêmio ganhou. A estratégia de poupar titulares, devido à sequência intensa de jogos, foi justificada por Tite, que levou 10 jovens do sub-20 para o confronto, enquanto 12 atletas principais ficaram no Rio de Janeiro. Tite aproveitou para falar sobre a pressão no comando do Flamengo, uma realidade que ele já viveu em clubes como o Grêmio, Internacional e Juventude. Ele reforçou seu compromisso com o time carioca, ignorando especulações sobre uma possível ida para o Grêmio em 2025. O treinador também foi questionado sobre a continuidade de seu trabalho no Flamengo, especialmente com o jogo decisivo contra o Peñarol se aproximando, mas respondeu que essa decisão cabe à diretoria. Sobre o terceiro gol sofrido, que selou a vitória do Grêmio, o auxiliar César Sampaio comentou que foi um erro coletivo, resultado da falta de entrosamento entre os jovens atletas e da desorganização defensiva. Mesmo assim, Tite destacou que o Flamengo criou boas chances e teve um número considerável de finalizações, mesmo após a expulsão de Carlinhos, o que acabou condicionando o desempenho da equipe. Ele destacou a efetividade do Grêmio como fator determinante para o resultado. Questionado sobre as metas do Flamengo no Brasileirão, Tite afirmou que o planejamento será ajustado jogo a jogo, mas deixou claro que o clube precisa disputar todas as competições com a mesma intensidade, o que faz parte da grandeza do Flamengo. Ele também mencionou que a pressão por títulos é natural, especialmente em times do tamanho do Flamengo, citando experiências anteriores no Grêmio e Internacional. Tite também comentou sobre as críticas ao momento da equipe e disse que entende o papel da imprensa, mas ressaltou que as dificuldades enfrentadas fazem parte do futebol. Por fim, ele falou sobre a situação de Gabigol, explicando que as lesões e a falta de continuidade nos treinamentos prejudicaram o desempenho do atacante, mas garantiu que oportunidades foram dadas sempre que ele esteve em condições de jogo.